você obedecer, se você crer, e você tiver a paciência necessária para esperar o tempo da vitória, pela fé, você vai chegar lá. E aí eu vou lhe dar agora algumas razões pelas quais nós precisamos crer. Eu precisamos crer, ela precisa crer, você precisa crer. A primeira razão pela qual precisamos crer está no texto da mensagem que nós lemos, Hebreus capítulo 11, verso 6. Por que eu preciso crer? Porque você precisa crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agradar a Deus, fica difícil Ele nos atender. Então, precisamos crer, porque quando nós cremos e obedecemos, Deus se agrada de nós. Primeira razão é essa. Segunda razão pela qual eu e você precisamos ter fé, acreditar e obedecer, é porque tudo é possível ao que crê. E não é esse homem fraco aqui que fala isso não. Eu vou repetir. Você precisa obedecer e acreditar, porque tudo é possível à pessoa que crê em Deus. E não sou eu quem diz isso, foi o próprio Jesus que falou isso. E Marcos registrou no capítulo 9 e no verso 23. Mateus e Lucas também registraram. Tudo é possível ao que crê, inclusive derrotar o inimigo invisível. Então creia para derrotar o inimigo, creia para agradar a Deus. A segunda razão é essa: se você crê, tudo é possível. Terceira razão pela qual eu e você precisamos crer, é porque Deus é fiel e poderoso para cumprir as promessas que Ele nos faz. Mais uma vez, não sou eu quem fala isso, é a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, no verso 21, ele declara: e estando certíssimo, Paulo usa um superlativo. Ele poderia dizer: eu estou certo. Poderia? Poderia falar: não, eu poderia dizer: não, eu acredito. Não. Paulo usa um termo superlativo, ou seja, ele dá um valor muito mais forte à palavra certeza. Paulo diz no capítulo 4, no verso 21 de Romanos, e, lá no final ele diz: e, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. E uma das promessas de Cristo, queridos, é que estaria conosco todos os dias. Então, neste momento, você não está só, o Senhor está ao teu lado. Apenas creia nas promessas de Deus, creia para agradar a Deus, creia porque tudo é possível ao crer, e creia porque Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Essa é a terceira razão. A quarta razão pela qual devemos crer é muito importante. Porque veja, devemos crer, porque se não duvidarmos, veremos o poder de Deus em ação. Por que isso é importante? O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que acreditar até o fim. E quando é o fim, pastor? Quando Deus agir. Então, é como uma pessoa que entra em uma maratona. Uma maratona é uma corrida longa. 42.100 e tantos quilômetros, 123 eu acho, metros. Começa a correr. Correr. Vai chegar um momento que vai começar a cansar. E Paulo usa muito essa figura para mostrar a importância de crer até o fim. Aí quando a pessoa está vendo a linha de chegada, ela se sente tão extenuada, tão cansada, e diz assim, ela pensa: eu andei até aqui, mas eu não aguento mais, eu vou desistir, e para. Esta pessoa não alcançou a promessa de Deus para a sua vida, porque ela não perseverou, ela desistiu. Acredite, porque Deus se agrada daquele que crê. Acredite, porque tudo é possível àquele que crê.
Acredite, porque Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Acredite, porque se não duvidarmos, veremos o poder de Deus em ação. A quinta razão pela qual você precisa crer é porque sem fé não há salvação. Sem fé não há salvação. Não é possível alcançar o objetivo, não é possível chegar ao alvo sem que haja fé. Então creia. No Evangelho de Marcos também, no capítulo 16, no verso 16, nós lemos que quem crê será salvo. Está lá, em Marcos 16, 16. Quem crê será salvo, mas quem não crê, não será salvo. Necessitamos acreditar até o fim, porque sem fé não há salvação. Precisamos crer, porque Deus se agrada daquele que crê. Precisamos crer, porque tudo é possível àquele que crê. Precisamos crer, porque Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Precisamos crer, porque se não duvidarmos, veremos o poder de Deus em ação. Precisamos crer, porque sem fé não há salvação. E uma sexta razão pela qual nós precisamos crer é porque sem fé não alcançaremos a vitória. As 5 razões que eu citei acima são fundamentais para alcançarmos a vitória. Todos os exemplos que lemos no capítulo 11 de Hebreus, chamada a galeria dos heróis da fé, é de pessoas que acreditaram, é de pessoas que acreditavam que tudo era possível ao que crê, é de pessoas que acreditavam que Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas, é de pessoas que não duvidaram e viram o poder de Deus em ação, é de pessoas que sabiam que sem fé não haveria salvação, é de pessoas que tinham a plena convicção de que somente por meio da fé alcançariam a vitória.